E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o processo de carregamento e descarregamento de um capacitor. Observe o quadro. Nele eu ilustro um circuito contendo um gerador de força eletromotriz E, ou Epsilon se você preferir, um resistor de resistência R, um capacitor de capacitância C, onde se estabelece uma corrente elétrica de intensidade I em certo instante t. Muito bem? Nosso propósito nesse circuito é o de observar como evoluem com o tempo t a corrente elétrica no circuito, a carga armazenada no capacitor e a diferença de potencial entre suas placas. Para fazer isso, eu vou recorrer à primeira lei de Kirchhoff. Para aplicá-la, eu vou percorrer essa malha no sentido horário partindo do ponto A. Com isso, nós vamos obter a seguinte expressão: partindo do ponto A, ao passar pelo gerador do polo negativo para o polo positivo, a queda de potencial é menos E. Ao passar pelo resistor, a queda de potencial é mais R vezes I. Observe que I está variando com o tempo t. E ao passar pelo capacitor da placa positiva para a placa negativa, a queda de potencial é mais Q sobre C. E essa soma algébrica é igual a zero, de acordo com a primeira lei de Kirchhoff. Muito bem? Sendo assim, obtemos R vezes I mais 1 sobre C vezes a carga Q, isso é igual à força eletromotriz. Agora, eu vou derivar todos os termos dessa igualdade em relação ao tempo t. E com isso a gente obtém R é uma constante, então nós temos R d dt, mais 1 sobre C, uma constante, vezes a derivada da carga Qzinho em relação ao tempo t. A derivada da carga em relação ao tempo é justamente a corrente elétrica I naquele instante em questão. E isso é igual à derivada da força eletromotriz em relação ao tempo. Como ela permanece constante, essa derivada é nula. Muito bem? Com isso, nós obtemos dI dt é igual a menos 1 sobre RC vezes I. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. A partir de agora, eu vou admitir que o produto R vezes C é a constante de tempo capacitiva. Então vamos escrever seu nome aqui, ó. Ela é chamada de constante de tempo capacitiva. Daqui a pouco a gente analisa ela um pouquinho melhor. Sendo assim, dI dt é igual a menos 1 sobre tal vezes I. Logo, dI sobre I é igual a menos 1 sobre tal dt. A partir de agora, eu posso integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de I0 até certo valor I. E do lado direito, eu vou integrar de 0 a t. A integral do lado direito nos dá o ln de I. Portanto, nós temos o ln de I de I0 até I. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter o ln de I menos o ln de I0. Nós sabemos que a diferença entre dois ln's é o ln da razão. Logo, ln de I sobre I0. E isso é igual a menos 1 sobre tal vezes a integral de 0 a t de dt, que é simplesmente tzinho pelo teorema fundamental do cálculo. Logo, a partir dessa igualdade, vemos que a corrente elétrica varia com o tempo t da seguinte forma. Ela é I0, que multiplica a exponencial de menos t sobre tal. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui.
Dando sequência, vamos agora analisar um pouco melhor a expressão obtida. Note inicialmente o seguinte: quando o tempo t é suficientemente grande, ou seja, quando t tende ao infinito, a intensidade da corrente elétrica no circuito vai para zero. Vamos entender por quê? Observe este termo. A exponencial de menos tzinho sobre tal pode ser escrita como 1 sobre a exponencial de tzinho sobre tal. Se o tempo vai para infinito, a exponencial também vai para infinito. Consequentemente, 1 sobre infinito vai para zero. Logo, para um tempo t suficientemente grande, a intensidade da corrente elétrica no circuito vai para zero. E nesta situação, o capacitor estará plenamente carregado. Agora, observe o seguinte: no instante t igual a zero, quando o capacitor ainda não está carregado, a intensidade da corrente elétrica I é justamente I0. A exponencial de zero é 1, consequentemente I é igual a I0. Analisando o circuito, vemos que essa intensidade I0, no instante t igual a zero, é dada simplesmente pela razão E sobre R. Consequentemente, você pode ainda escrever a expressão acima desta forma: I em função do tempo t é igual a E sobre R, que multiplica a exponencial de menos tzinho sobre tal. Agora, observe a constante de tempo capacitiva. Perceba que a sua unidade é o segundo. Nós temos aqui um fator numérico na expressão. A exponencial de menos tzinho sobre tal vai nos dar simplesmente um fator numérico. Consequentemente, o instante t e a constante de tempo capacitiva possuem a mesma unidade de medida. Logo, ela é dada em segundo. E observe o seguinte, nessa última análise. Quando o instante t é justamente igual à constante de tempo capacitiva, a intensidade da corrente elétrica no circuito fica dada por E sobre R, que multiplica a exponencial de menos 1, já que tzinho e tal são iguais. Consequentemente, quando tzinho é igual a tal, esse é justamente o instante em que a intensidade da corrente elétrica no circuito é a intensidade inicial, E sobre R, dividida por E. Sendo assim, de maneira mais formal, no instante t igual a tal, a intensidade da corrente elétrica no circuito cai a 1 sobre E do valor inicial. Muito bem? Vamos agora em busca da carga armazenada no capacitor. Então vamos lá. Nós sabemos que dq dt é igual a I. Então vamos lá. A derivada da carga em relação ao tempo é igual à intensidade da corrente elétrica I. Sendo assim, eu posso escrever que dq é igual a I em função do tempo t dt. Logo, dq é igual I em função do tempo t é igual a I0, vou recuperá-lo aqui na expressão, I0 que multiplica a exponencial de menos tzinho sobre tal, dt. A partir de agora, basta integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de 0 até certo valor qzinho, e do lado direito, eu vou integrar de 0 até certo instante t. Observe que, no início do processo, no instante t igual a 0, o capacitor está plenamente descarregado. Muito bem, a integral de dq é simplesmente q, de 0 a q pelo teorema fundamental do cálculo qzinho, e isso é igual. I0 é uma constante e, portanto, sai da integração. Então, nós temos I0 multiplicando a integral de 0 a t da exponencial de menos tzinho sobre tal dt. Para resolver essa integral, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir que
uma variável ômega é igual a menos tzinho sobre tal. Sendo assim, d ômega é igual a derivada dessa expressão em relação ao tempo t. Então isso vai nos dar menos 1 sobre tal. Tudo isso vezes dt. Muito bem. Consequentemente, continuando aqui no rascunho, essa integral vai ficar da seguinte forma. Nós temos a integral da exponencial de ômega. Observe que menos tzinho sobre tal é ômega. dt. dt eu vou substituir por d ômega multiplicando menos tal. Muito bem? De ômega 1 até ômega 2. A integral da exponencial de ômega em relação a ômega é justamente a exponencial de ômega. Portanto, eu já posso recuperar aqui os limites de integração. Que, portanto, vai ser I0 que multiplica a exponencial de ômega, ou seja, a exponencial de menos tzinho sobre tal, multiplicando menos tal. Então, vamos lá. Menos tal I0 vezes a exponencial de ômega, que é menos tzinho sobre tal, de 0 a t. Recuperando os limites de integração originais. Consequentemente, nós vamos obter a seguinte expressão. Então, vamos no rascunho mais uma vez. Pelo teorema fundamental, eu tenho a exponencial de menos tzinho sobre tal, vou substituir tzinho por tzinho, menos a exponencial de 0, que é 1, ao substituir tzinho por 0. Então, menos 1. Como eu tenho um sinal negativo aqui fora fazendo a distributiva, eu vou escrever a carga Qzinho em função do tempo t da seguinte forma. Eu tenho tal vezes I0 que multiplica 1 menos a exponencial de menos tzinho sobre tal. Agora, vamos melhorar esse produto que aqui aparece. Observe o seguinte, tal vezes I0. Tal é RC. I0 é E sobre R. Então, eu vou simplificar R com R e a gente obtém o produto da capacitância pela força eletromotriz, como era de se esperar. Vamos entender o porquê desse produto. Note mais uma vez a expressão obtida. Quando o tempo t tende ao infinito, essa exponencial vai para 0. 1 menos 0, 1. Portanto, a carga vai para C vezes Z, como era de se esperar. Muito bem? Então, observe mais uma vez as duas expressões obtidas, todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora para a obtenção da diferença de potencial entre as placas do capacitor em função do tempo t. Aqui está bem mais fácil, pelo seguinte fato. A diferença de potencial V, ela é dada pela seguinte expressão. Nós temos V em função do tempo t, isso é igual a carga em função do tempo t sobre a capacitância C. Substituindo a expressão da carga naquela igualdade, nós vamos simplificar a capacitância e com isso obtemos V em função do tempo t é igual à força eletromotriz E, que multiplica 1 menos a exponencial de menos tzinho sobre tal. Observe mais uma vez os resultados obtidos e todos os cálculos realizados. Para dar sequência ao vídeo, para que a gente possa analisar o processo de descarregamento do capacitor, eu vou arrumar um espacinho no quadro, volto já. Dando sequência, vamos agora analisar o processo de descarregamento do capacitor. Eu redesenhei o circuito para que você possa comparar com a situação anterior.
Neste circuito, nós temos o resistor de resistência R, o capacitor de capacitância C, e nesse instante t, a corrente elétrica tem intensidade I e a carga do capacitor vale Qzinho. Observe que ele já está sendo descarregado nessa ilustração. O nosso propósito aqui é o de observar como evoluem com o tempo t a corrente elétrica no circuito e a carga armazenada no capacitor. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez à primeira lei de Kirchhoff. Eu vou, partindo do ponto A, percorrer essa malha no sentido horário. Ou seja, eu vou desenvolver praticamente o mesmo raciocínio que eu utilizei aqui. A única diferença é que a força eletromotriz vale zero. Consequentemente, a gente já obtém diretamente R vezes I mais Q sobre C é igual a zero. Muito bem. A intensidade da corrente elétrica I eu posso substituir pela derivada da carga em relação ao tempo t. Mais Q sobre C, e isso é igual a zero. Consequentemente, a derivada da carga em relação ao tempo t é igual a menos 1 sobre RC vezes a carga Qzinho. RC é a constante de tempo capacitiva. Logo, eu posso substituir RC por tal. Muito bem. Sendo assim, dQ sobre Q é igual a menos 1 sobre a constante de tempo tal dt. Agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de uma carga inicial Q0 até certa carga Qzinho. E do lado direito, eu vou integrar de 0 a t. Muito bem? A integral de 1 sobre Qzinho em relação a Qzinho nos dá o ln de Qzinho. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter o ln de Qzinho menos o ln de Q0, e a diferença entre dois ln's é o ln da razão. Logo, nós temos aqui o ln de Qzinho sobre Q0. E isso é igual a menos 1 sobre tal vezes a integral de 0 a t em dt é simplesmente tzinho. Muito bem? Logo, a carga em função do tempo t nesse processo de descarregamento do capacitor é igual a Q0, a carga inicial, que multiplica a exponencial de menos tzinho sobre tal. Observe como era de se esperar que à medida que o tempo passa, a carga condensada no capacitor vai para zero. Quando o tempo t for suficientemente grande, o capacitor estará plenamente descarregado. Muito bem? Bom, agora vamos em busca de I em função do tempo t. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão. Antes, vamos arrumar um pequeno espaço no quadro. Vamos colocar a resposta da carga aqui em cima. A carga em função do tempo t é Q0, que multiplica a exponencial de menos tzinho sobre a constante de tempo capacitiva. Muito bem, dando sequência, para determinarmos agora a intensidade da corrente elétrica em função do tempo, basta tomarmos a derivada da carga Q em relação ao tempo t. E com isso a gente obtém Q0, uma constante, sai da derivação. Aqui eu vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro, e depois eu vou multiplicar pela derivada de quem está dentro. Então nós temos o seguinte, a exponencial de menos tzinho sobre tal, vezes a derivada do expoente em relação a tzinho. Isso nos dá justamente menos 1 sobre tal. Consequentemente, a intensidade da corrente elétrica I em função do tempo t é igual a menos Q0 sobre tal, que multiplica a exponencial
de menos Tzinho sobre tal. Muito bem? Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados até aqui. Vamos agora analisar um pouco mais as expressões obtidas. Note o seguinte: a carga inicial armazenada no capacitor é dada justamente pelo produto da capacitância pela força eletromotriz, pelo seguinte fato: quando o capacitor estava sendo carregado, a carga variava com o tempo t de acordo com essa expressão. Logo, para um tempo suficientemente grande, ou seja, quando t tende ao infinito, a exponencial vai para zero e, com isso, a carga final armazenada, condensada, é dada pelo produto C vezes Z. Logo, você pode substituir nessas duas expressões a carga inicial, Q0, pelo produto C vezes Z. Lembrando que a constante de tempo capacitiva é dada pelo produto R vezes C. Muito bem? Agora observe o sinal negativo que aparece na expressão da intensidade da corrente elétrica. Ele faz todo sentido, pois como o capacitor está sendo agora descarregado, o sentido da corrente elétrica, o sentido convencional, é o sentido em que as cargas fluem da placa positiva para a placa negativa, ou seja, no sentido oposto àquele que eu defini no início dos cálculos. E é justamente por isso que aparece o sinal negativo na expressão da intensidade da corrente elétrica. Observe mais uma vez os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.